Desde o início dos tempos, Daniel foi mais do que um profeta. Ele foi um mensageiro de códigos divinos. Enquanto muitos viam apenas sonhos e visões, Daniel enxergava a arquitetura secreta do plano de Deus. Ele viveu cativo na Babilônia, cercado por um império que adorava deuses estranhos, mas manteve o coração firme no Senhor. O que poucos percebem é que o livro de Daniel não é apenas história, é uma linha do tempo espiritual, um mapa que conecta o passado, o presente e o futuro. O segredo escondido ali não está nas feras, nem nos reis, mas na mensagem que Deus deixou para esta geração. Uma revelação que o tempo tentou silenciar, mas agora está voltando à tona. Daniel tinha algo que ninguém mais tinha: discernimento em meio ao caos. Ele interpretava sonhos de reis e decifrava símbolos que até os sábios da época temiam. Mas quando recebeu a visão das 70 semanas, algo mudou. Aquela não era apenas uma profecia, era um código que atravessaria séculos. Deus revelou a Daniel o cronômetro divino da história, e o anjo lhe disse: fecha estas palavras e sela o livro até o tempo do fim. O que isso significa? Que certas verdades só seriam compreendidas quando chegasse a geração certa. E talvez, só talvez, essa geração seja a nossa. O Império Babilônico caiu, os medos e persas dominaram, depois vieram os gregos e os romanos. Todos os reinos passaram, mas as palavras de Daniel permaneceram. O profeta viu em sonho uma estátua imensa, cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. Cada parte representava um império. Daniel não estava apenas descrevendo política, ele estava revelando o ciclo espiritual das nações. O ouro da Babilônia, o orgulho humano, a prata da Pérsia, a divisão, o bronze da Grécia, a sabedoria sem Deus, o ferro de Roma, o poder sem misericórdia e o barro, o reino dividido dos últimos dias, o mundo moderno em colapso moral e espiritual. A pedra que derruba a estátua não é uma guerra nem uma revolução. É o reino de Deus vindo sem mãos humanas, ou seja, algo que o homem não constrói. Essa é a chave do livro. Todos os impérios humanos têm prazo de validade, mas o reino do Altíssimo jamais será destruído. Daniel entendeu isso, e por isso viveu em paz, mesmo cercado pelo caos. Ele sabia que Deus não perdeu o controle. E aqui está o segredo que muitos não percebem. A visão de Daniel não é só sobre governos, mas sobre a alma humana. Cada reino da estátua representa uma era do coração, e a última, a mistura de ferro e barro, mostra o conflito entre fé e incredulidade dentro das pessoas. Quando Daniel orou por revelação, ele jejuou, chorou e buscou respostas, mas demorou 21 dias até que o anjo chegasse com a mensagem. Isso revela algo espiritual profundo. Há batalhas invisíveis sendo travadas no mundo espiritual para que a verdade chegue até nós. O anjo disse: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração, tu foste ouvido. Mas o príncipe da Pérsia resistiu. Isso mostra que há resistência espiritual contra todo aquele que busca entender os planos de Deus. Daniel orou até romper, e esse é o segredo. Persistência revela o que o silêncio tenta esconder. As 70 semanas de Daniel são talvez o mistério mais fascinante da profecia bíblica. Cada semana simboliza 7 anos. 69 delas apontam para o tempo exato da vinda do Messias. Imagine isso. Séculos antes de Cristo nascer, Daniel já havia previsto o momento em que o ungido seria cortado, mas não por si mesmo. O cumprimento foi tão preciso que até os estudiosos modernos se impressionam. A contagem das semanas mostra que nada é por acaso. A história está sob o controle de Deus, e Ele escreveu o tempo com a mesma exatidão com que formou o universo. Mas o que muitos ignoram é a última semana, a 70ª.
Essa ainda não se cumpriu completamente. É o período de tribulação, o tempo final de ajustes espirituais antes do reino pleno. Quando Daniel perguntou o que viria depois, o anjo apenas respondeu: Vai, Daniel, pois estas palavras estão seladas até o tempo do fim. Isso significa que certas profecias só fariam sentido quando a humanidade chegasse num ponto de saturação moral e tecnológica. Exatamente onde estamos agora. As palavras de Daniel soam mais atuais do que nunca, e os sinais à nossa volta confirmam que o selo está prestes a ser aberto. Pensa nisso. Daniel nunca viu Jerusalém restaurada enquanto viveu, mas acreditou até o fim. Ele não precisou ver para crer. E esse é o verdadeiro poder da fé. Acreditar mesmo quando nada parece acontecer. O segredo escondido no livro de Daniel não é apenas uma cronologia profética, é uma mensagem sobre confiança. Deus cumpre o que promete, ainda que o tempo pareça demorado. Daniel aprendeu que o atraso de Deus nunca é negação, é preparação. E quando o relógio divino bate a hora certa, nada pode impedir o cumprimento da sua palavra. No capítulo 12, Daniel tem uma das visões mais enigmáticas da Bíblia. Ele vê um rio e 2 anjos, um de cada lado, e ouve alguém perguntar: quanto tempo até o fim dessas maravilhas? A resposta é simbólica: tempo, tempos e metade de um tempo, um período dividido, incompleto. Isso revela que o fim dos tempos não seria um evento instantâneo, mas um processo. A decadência espiritual, o avanço do engano e a exaltação do homem acima de Deus fariam parte desse cenário. E é exatamente o que estamos vendo hoje. Conhecimento multiplicado, mas sabedoria escassa. Progresso tecnológico, mas vazio espiritual. Daniel viu um tempo em que muitos correriam de uma parte para outra. E é impossível não pensar no nosso século. Viagens rápidas, informação instantânea, correria incessante. Ele estava descrevendo a geração digital sem nem saber o que era internet. Isso mostra o quanto a profecia é viva. Mas o detalhe mais impressionante é que ele disse que o conhecimento se multiplicaria e com ele a confusão. O mesmo avanço que aproxima o homem da verdade o afasta de Deus, porque quanto mais o homem confia na própria inteligência, menos ele sente necessidade de se curvar diante do Criador. ChatGPT roteirista. O segredo do livro de Daniel é que ele não fala apenas do futuro, ele fala de ciclos espirituais. Tudo o que aconteceu nos impérios antigos se repete em novas formas. A idolatria da Babilônia hoje é o culto à fama. A filosofia grega se manifesta no relativismo. O ferro romano aparece no sistema político e militar. E o barro representa a fragilidade da fé moderna, misturada com incredulidade. A profecia mostra que o mundo tenta se sustentar sobre uma base rachada. E quando o ferro e o barro não se misturam, a estrutura cai. A estátua de Daniel é a imagem do mundo atual, imponente, mas prestes a ruir. Daniel viu também o surgimento de um líder poderoso que enganaria as nações com palavras suaves e aparência de paz. Um homem que se levantaria contra tudo o que é sagrado. Esse é o espírito do anticristo, o sistema que já opera há séculos, preparando o terreno para o engano final. E o detalhe assustador é que esse poder não virá através da força, mas da sutileza, através da cultura, da tecnologia, da influência. O engano mais perigoso não é o que grita, mas o que convence em silêncio. Daniel viu isso, e por isso o anjo lhe mandou selar o livro. Porque o mundo ainda não estava pronto para entender. Agora, no século XXI, com tudo que vemos, guerras, fome, crises, moral invertida, parece que as páginas seladas começam a se abrir. As peças proféticas se encaixam diante dos nossos olhos. O mesmo cenário que Daniel descreveu está se repetindo. Um mundo dividido, uma fé enfraquecida e uma busca desesperada por controle. Mas há uma boa notícia.
A mesma pedra que destruiu a estátua no sonho de Nabucodonosor ainda está vindo. O reino de Deus está se aproximando. E quem entender o que Daniel viu, não se deixará enganar pelo caos. No final, o anjo diz algo a Daniel que resume tudo. Os sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Essa é a promessa para quem mantém a fé. O verdadeiro sábio não é o que entende todos os mistérios, mas o que permanece fiel mesmo sem respostas. Daniel viveu entre leões, reis e impérios, mas nunca perdeu a essência. Ele entendeu que o segredo da profecia não era o futuro, era a fidelidade no presente. E é isso que Deus procura hoje. Pessoas que brilhem no meio da escuridão.